Aí. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes nessa noite, amém? Quero agradecer a presença da Natasha, quem trouxe foi a Roberta. Cadê a Natasha? Levanta a mão, está lá atrás. O Christian também, levanta a mão. Isso, Christian. Quem trouxe foi a Roberta. A Thaís também está nos visitando hoje, lá atrás, ó. Foi o João Miguel, o irmão do Uriel, que trouxe. E também Tainá, isso? Está ali atrás também, quem trouxe foi o João Miguel. Como nós vamos falar para esses visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga com a gente. Se gostar, fica com a gente. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês estão recebendo uma lembrancinha aí, né? Para vocês lembrarem da igreja Casa do Pai. Para nós é um privilégio receber vocês. Sintam-se em casa. Aqui você vai se sentir bem à vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimentou eles aí? Vamos ficar de pé, igreja? Amém? Vamos orar. Antes de tudo, orar, acima de tudo, amar, amém? Nós vamos orar para que Deus venha estar falando conosco, em nome de Jesus, nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já que você está de pé, já pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 13 de João. Nós estamos nessa semana de Páscoa. Mais um pouquinho de retorno para mim, por favor. Nós estamos nessa semana de Páscoa e eu gostaria de falar em João 13, versículo 26. Você vai abrir lá comigo, né? E nós vamos ler a palavra, fazer uma oração para que o Senhor nos dê a direção nessa noite. Amém? Para que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Quem está aqui para ouvir Deus nessa noite? Quem aqui precisa de uma orientação, de uma cura, de uma palavra, né? Tomar uma decisão? Eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo nesta noite. Amém? Então ali em João capítulo 13, versículo 26, diz assim: respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer? Faze logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso, considerando que Judas era responsável pelo dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse aos pobres. Judas, assim que comeu um pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, e agora eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, que essa palavra seja uma palavra rema aos nossos corações, que seja uma palavra, Senhor, que venha trazer entendimento, e eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, todo aquilo que veio roubar a tua palavra, que em nome de Jesus desperta a tua igreja, porque nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que o Senhor está aí vindo para buscar a sua igreja. Nos prepara esta noite pela tua palavra, nesta noite de Santa Ceia, e que possamos sair daqui renovados e restaurados. Fala conosco, fala comigo, Espírito Santo, usa poderosamente o poder da tua palavra. É isso que nós pedimos. A igreja de Deus diz: amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Irmãos, esse texto que acabamos de ler aqui fala sobre Judas. E eu gostaria... Oi? A pastora pediu para deixar a luz acesa. Amém? As pessoas acenderam, amém? Só queria que tirasse esse ventilador. Puxa para mim, senão vai voar as folhas aqui. Glória, amém?
Esse texto que nós acabamos de ler fala de Judas, e essa cena que acabamos de ler aqui fala da Santa Ceia. Naquela mesa, a Páscoa, Jesus se preparando, ele se mostrando como o Cordeiro Pascal, e a gente vai ver isso no domingo que vem, o que é o significado da Páscoa, e ali Jesus ceando com eles, aquela última noite, né? Eles estão ali naquela sexta-feira e estão ceando, e aí perguntam, ele fala, Jesus, um de vocês, um dos meus aqui, vai ser o traidor, vão me entregar para as autoridades. Uns ficam olhando para o outro, falam, quem será que vai trair o Senhor? E Jesus então fala assim, aquele que eu vou dar uma dica, aquele que eu der o pão, molhar o pão no cálice e der, esse vai ser aquele que vai me trair. E ele então molha no cálice, naquela mesa, e ele entrega para Judas. Judas, muitos vão dizer, eu lembro na minha época de criança, que eu ainda não era evangélico, e eu acho que não sei se ainda tem isso, algumas cidades devem ter, era malhar o Judas. Era um boneco que a gente fazia nessa época, e a gente então, era no meio-dia de quinta ou de sexta, não me lembro, né? Não sei se a Cristina lembra dessa, de sexta ou de quinta, ou sábado, era um dia da semana que a gente malhava o Judas, com um boneco, escrevia que era Judas e malhava o Judas, e todos aí, hoje, sem entendimento da palavra, falam, malha o Judas, tem que morrer mesmo, porque traiu a Jesus, né? E essa palavra virou um pejorativo, alguém que trai, alguém que é traíra, fala, esse cara é um Judas, né? E ficou isso. Mas eu quero dizer para você hoje, pelo entendimento da palavra que o Senhor falou comigo, que Judas era uma peça importante para Jesus cumprir o propósito. Jesus poderia fazer o seu ministério sem Tiago, até mesmo sem João, sem Pedro, mas para cumprir o propósito tinha que ter Judas. Judas era necessário, era uma peça importantíssima para se cumprir as Escrituras. Ele tinha que ser entregue. Jesus tinha que ser entregue. E naqueles dias, nessas reuniões de mesa que tinha, e possivelmente ali naquela Santa Ceia, quando a pessoa dava o primeiro pedaço do pão, ela estava dizendo que aquela pessoa era importante. Então o significado de dar o primeiro pedaço era dizendo assim, o primeiro pedaço que eu der aqui, eu estou dando para a pessoa mais importante. E nós fazemos isso hoje nos aniversários, amém? Quem quem você dar o primeiro pedaço? Para a mamãe, para o papai, né? Quem você vai dar o primeiro pedaço de bolo? Por quê? Isso foi copiado também daquela época. Porque quem dava o primeiro pedaço na mesa, quando desse o primeiro pedaço, essa pessoa era dado para a pessoa mais importante. Então quando Jesus molha o pão e dá para Judas, ele estava tentando dizer para Judas, ainda que eu não tenha importância para você, Judas, ainda que você venha me trair, você tem importância para mim. Você, Judas, tem importância para mim. Todo momento, Jesus lutou por Judas. Todo momento, Jesus deu importância para Judas. Todo momento, Jesus estava tentando dizer. Segundo, Judas foi o resultado da oração de Jesus. Judas não entrou na vida de Jesus por acaso. Não, Jesus orou para escolher os seus discípulos. Posso ouvir um amém? Nós vemos isso no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? Isso. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Vamos continuar. Vamos ler até o 16.
logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Como que Jesus fez isso? Orando antes. Jesus orou para que viesse esses 12. Então, Judas, ele foi resultado da oração de Jesus. Jesus orou, preste atenção nisso. Jesus orou para que Judas entrasse nesse grupo, mas não orou para Judas sair. Em nenhum momento você vai ver que Jesus ora: Senhor, afasta esse traidor de mim. Você vê isso na Bíblia? Nenhum momento. Pelo contrário, Jesus lutou por Judas. Jesus entendeu o propósito e que Judas era uma peça fundamental para que Jesus pudesse cumprir o seu propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas vezes nós oramos para algumas pessoas saírem da nossa vida. A gente não entende o propósito. Quantas vezes você já orou para alguém sair da tua vida? Quantas vezes você já orou para alguém sair do teu serviço? Estou passando uma prova lá, e a gente não entende o propósito. Quantas vezes nós oramos para que, mesmo em igrejas, não quero aquela pessoa na igreja. Você está fazendo o que na igreja? Que ela saia. Vai ter pessoas que vão estar perto de você e que você não queria. Vão existir pessoas que você vai falar: por que que essa pessoa está aqui? Por que que essa pessoa apareceu na minha vida? Fazendo uma comparação com Judas, poderia ser assim. Jesus poderia falar: eu não quero Judas, que ele vai atrapalhar. Não. Mas o Judas, ele tinha um propósito. Jesus, ele queria sempre dar a chance para que Judas se arrependesse. Mas essas pessoas que você quer que saia da tua vida, muitas vezes, eu mesmo pedi, eu não entendia. Senhor, estou passando uma prova, aquele irmão, Senhor, tira ele, tira da minha vida essa pessoa, tira essa pessoa da minha vida. Mas elas são um meio de que Deus utiliza para te formar em alguma área. Posso ouvir um amém? Deus vai utilizar pessoas que você não quer, que não são agradáveis a você, mas Ele vai utilizar essas pessoas para te formar em alguma área. Por isso que a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Amém? A vida nunca vai te trazer pessoas que você pede, você escolheu, mas sim pessoas para você cumprir o teu propósito. Posso ouvir um amém? Há mais um pouquinho de retorno para mim, que a chuva... Glória a Deus. As pessoas que mais te dão trabalho são as pessoas que te formam, que formam o teu caráter. Posso ouvir um amém? Preste atenção. As pessoas que mais te desgastam são as pessoas que mais te preparam. Posso ouvir um amém? As pessoas que você quer mais ver longe, parece que a vida traz mais para perto, não é? Glória a Deus. As pessoas que você quer ver mais longe, se no ministério de Jesus tinham Judas, imagina no nosso. Se na vida de Jesus tinham Judas, imagine na tua vida. Você acha que é fácil? Você acha que é ser mil maravilhas? Não. Mas para cumprir o propósito, temos que aprender a lição. Repita comigo: para cumprir o propósito, temos que aprender a lição. Assim como na escola nós temos as matérias, ou na faculdade, na escola tem matemática, geografia, português, tem matéria que a gente não gosta. Eu, particularmente, nunca gostei de matemática. Ou o pior, já a minha filha Alice ama matemática.
né? É a futura engenheira. Mas, como assim a gente passa na escola e tem as matérias que a gente não gosta, mas a gente tem que aprender, a gente tem que fazer prova para ser aprovado, a gente tem que estudar, assim também a vida tem a matéria do reino de Deus, e Deus coloca essas pessoas na sua vida, muitas vezes um Judas até, para que você passe aprovado, para que você não pule a fase. Deus está te preparando para alguma coisa amanhã, ou seja, passar pela matéria do reino, todos nós temos que passar pela matéria do reino, é nos preparar para o dia de amanhã. Amanhã, você não vai se assustar quando alguém falar mal de você. Antes você se assustava, antes você se indignava quando alguém falasse mal de você, mas quando a gente passa pela matéria da vida, quando a gente aprende a lição, a gente já não se importa, porque a gente já viu essa matéria antes, a gente já passou por essa prova antes, então já não machuca mais, já não dói mais. Ou seja, não peça para Judas ir embora, não pule essa fase. Posso ouvir um amém? Amém. O Judas não precisa ser uma pessoa. Eu estou aqui apenas confabulando, fazendo uma analogia. O Judas pode ser uma fase que você está passando, não precisa ser justamente uma pessoa, mas pode ser uma matéria que você tem que passar. Então não peça para ir embora, não pule a fase, porque quando a gente pula a fase, você pode estar pulando a fase, aquela fase que você encontrar a chave para abrir a porta que você tem que passar para os próximos níveis. Quantas vezes as pessoas passam por provas e falam: eu não quero passar por mim, tira isso. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente passa é para o nosso crescimento. Tudo que você está passando, momento de dor, momento de perda, tudo faz parte do teu crescimento para cumprir o propósito. Assim como Judas fazia parte do propósito de Jesus, nós temos Judas na nossa vida, nós temos fases na nossa vida que nós não queremos passar. Tem pessoas na nossa vida que a gente queria deletar, mas não tem como, a gente tem que passar por elas para cumprir o propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, tem pessoas que passam pelo desemprego e falam: eu estou desempregado. Não pule essa fase, você tinha que passar por isso. Posso ouvir um amém? Amém. Tem pessoas que passam por uma separação, por um divórcio. Ela terminou comigo. Não pule essa fase, você tinha que passar por isso, para que o processo fosse doloroso, mas o propósito tinha que ser cumprido na tua vida. Tem pessoas que perderam coisas na vida, não pule essa fase. Tem pessoas que foram traídas, tem pessoas que foram maltratadas, tinha que passar por isso, assim como o nosso Jesus teve que passar por isso. Igreja, entenda, a nossa vida espiritual não é um mar de rosas. E Judas e o propósito, Judas tinha um propósito na vida de Jesus, e assim também é a nossa vida. Todos aqueles que passam na nossa vida têm um propósito, não só as pessoas que do bem, mas aqueles também que tentaram nos fazer o mal. Mas essa noite é uma noite de perdão, porque em todo momento Jesus amou a Judas. O que a gente não entende, como eu falei que no início, quando eu era criança, vamos malhar o Judas, a gente tinha ódio de Judas. Não é para a gente ter ódio, é para a gente amar o Judas da nossa vida. Porque se você não foi traído, sinto muito dizer isso, um dia você vai ser traído por uma amizade, por um relacionamento, porque o próprio Jesus foi. Então essas fases fazem parte da nossa vida. O importante não é se preocupar que eu vou ser traído, mas em me preocupar se eu estou preparado para perdoar. Porque a maior lição na cruz foi o amor e o perdão. Posso ouvir uma glória? Você está preparado para amar como Jesus amou?
Você está preparado para perdoar como o próprio Jesus perdoou? Então, escute, preste atenção. Não tem como cumprir o propósito sem dor. Vou repetir. Você quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida? Aleluia! Não tem como cumprir propósito sem doer. Olha para a pessoa do teu lado e fala isso assim: tem que doer. Por quê? Porque a dor faz parte do crescimento. Você está crescendo. As pessoas querem crescer, amadurecer. Para quem quer entender melhor, o crescimento é amadurecimento. Mas as pessoas querem amadurecer sem sentir dor. Não tem como. Não tem como você crescer sem sentir dor. As pessoas querem crescer no conforto. Não existe crescimento confortável. Todo crescimento é desconfortável. Então, se você está sentindo dor, é sinal que você está crescendo. Dê uma glória. Se está machucando essa fase que você está passando, é sinal que você está amadurecendo. Se Judas se levantou, é sinal que tem propósito para ser completo na tua vida. Porque não existe crescimento confortável. Outro ponto que eu coloquei aqui: Jesus amava tanto a Judas, que mesmo no momento da traição, ele chama Judas de amigo. Onde está isso, pastor? Mateus, capítulo 26, 49 e 50. Vamos ler? No livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 49, olha o que Jesus fala. Então, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus. Esse é o momento da traição. Mas Jesus chama Judas de amigo. Sabe por que Jesus chama Judas de amigo? Porque só um amigo tem o poder de amar e perdoar ao mesmo tempo. Vou repetir. Só um amigo tem o poder de amar e perdoar ao mesmo tempo. Jesus entendia o propósito. E quando ele ia traído por um beijo, quando Judas fala: ó, aquele que eu beijar, este é o mestre. Aquela noite escura, então as autoridades foram, prenderam Jesus. E a gente vê que Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Olha a diferença. Judas não era amigo de Jesus, porque Judas era interesseiro. Existem dois tipos de pessoa, guarde isso. Existem os interesseiros e os interessantes. Judas era interesseiro. Os interesseiros, eles vão estar na sua vida, eles fazem parte da sua vida. Eles vão estar contigo até extraírem, tirarem tudo que eles querem. Aí eles vão embora. Os interessados não. Os interessantes não, melhor dizendo. Os interessantes são amigos. Eles não vão embora. Os interessantes, eles não estão ali pelo que você tem. Eles estão ali para ficar pelo que você é. O amigo são os interessantes. Quem não é amigo é interesseiro. Eles vão ficar com você até tirarem tudo que você, tirar tudo que você tem. Por isso que tem aquela frase: para churrasco eu tenho um monte de amigo, né? Não é verdade? Por quê? É interesseiro. Mas os interessantes, eles vão estar contigo pelo que você é. Judas ficou até conseguir a bolsa cheia de dinheiro, porque ele cuidava do dinheiro. Então ele ficou ali até conseguir a bolsa cheia de dinheiro.
Mas João, o discípulo amado, ele ficou com Jesus até a morte de cruz, até Jesus derramar a última gota de sangue na terra. Porque João não era interesseiro, João era interessante, João era amigo. João disse: eu estou aqui, Jesus, eu vou ficar contigo, eu estou junto. O segredo então, meus irmãos, nessa noite de Santa Ceia, diante dessa palavra, o segredo não é ter muitos amigos, o segredo é ter amigo leal. E o maior amigo que nós temos é Jesus. Amém? Que Ele não viu interesse nenhum em nós, Ele não viu interesse nenhum em você. Amigo também não é aquele que dá opinião, é aquele que dá conselho. Quantos conselhos Jesus deve ter dado a Judas, assim como deu para todos os discípulos? Opinião você consegue em qualquer esquina, conselho não. Só um verdadeiro amigo pode dar. Posso ouvir um amém? E a maior riqueza que Judas estava querendo, não era, para Judas a maior riqueza era aquelas 30 moedas de prata que ele traz ao Senhor. Mas a maior riqueza é ter Jesus. Porque a gente vê o final de Judas, aquela noite de Santa Ceia, cumprindo o propósito. E isso está onde, pastor? No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3. A gente vai ver um instante o final de Judas. Esse final que é triste, porque não houve salvação. Judas aparece apenas para que Jesus cumprisse o propósito. E em todo momento, Jesus demonstrou amor, chamando de amigo. Olha só, Judas, no livro de Mateus 27, 3. Sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso. A diferença de remorso para arrependimento é o que remorso traz morte, arrependimento traz vida. Quando você se arrepende dos seus pecados, fala: Senhor, eu estou arrependido, me perdoa, aí traz vida. Mas o remorso não. O remorso você se culpa. E foi isso que Judas sentiu, um terrível remorso, e procurou devolver ao chefe dos sacerdotes, os senhores, as 30 moedas de prata. Versículo 4. Versículo 4. Travou? E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. Versículo 5. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Vamos para o 6, depois até o 8. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Versículo 7, versículo 8, versículo 7. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Versículo 8, terminando: por esse motivo, ele se chama campo de sangue até esses dias. Ou seja, para resumindo, o sacerdote pegou o dinheiro, entregou para Judas entregar Jesus para eles. Ou seja, o sacerdote trocou o dinheiro para ter Jesus. E o sacerdote, e hoje, como que acontece em muitas igrejas? O sacerdote de hoje nas igrejas é o contrário. Eles estão trocando Jesus para ter dinheiro. Quando Judas pegou o dinheiro, quando ele pega as 30 moedas de prata, a ficha dele cai.
Ele olha aquelas moedas de prata, ele viu que aquilo era pobreza, porque ele pensou com ele, pensamento meu, ele disse: eu estava rico com Jesus e sem dinheiro, agora eu estou com dinheiro e sem Jesus eu sou pobre, porque a maior riqueza é ter Jesus. O texto diz que ele tentou devolver, como nós lemos aqui, ele tentou devolver o dinheiro, ele joga as moedas de prata, e quando ele foi devolver, os sacerdotes não receberam. Por quê? Porque era dinheiro de sangue, não podia, nem para oferta servia, era dinheiro de sangue. E quando Judas joga as moedas no templo, ali com remorso, e vai para se enforcar, é interessante que a moeda tem duas caras, né? Igual Judas. Todo traidor tem duas faces. As moedas fizeram barulho, porque caíram no templo, mas elas não tinham valor. Nada adianta hoje ter barulho na igreja e não ter valor. Que nada adianta hoje nós trocarmos Jesus pelo dinheiro. Que a lição de Judas venha nos incomodar nessa semana de Páscoa, e que nós possamos entender que muitas vezes o Judas que apareceu na nossa vida foi para nos ensinar a maior lição: perdoar e amar. E se não fosse Judas, Jesus não cumpriu o seu propósito. Se não fosse Judas na sua vida, você talvez não estivesse aqui hoje. Você está aqui hoje, às vezes, por causa de uma dor, por causa de uma perda, por causa de um relacionamento que não deu certo. Você está aqui hoje por causa de Judas. Judas fez parte da tua vida. Ou você está aqui hoje porque você entendeu que a maior riqueza não era aquele dinheiro que você tinha, você gastava tudo numa noite, e diante daquele dinheiro apareciam amigos que não eram interessantes, mas eram interesseiros. E quando acabou o dinheiro, você não tinha mais nada para dar para eles. Mas glorifica a Deus por aqueles amigos que ficaram. Porque os que ficaram não são interesseiros, eles são interessantes. Eles ficaram pelo que você é, não pelo que você tem. E Jesus é esse amigo. Ele te olha nesta noite, nessa semana de Santa Ceia, nessa semana de Páscoa, nesse dia de Santa Ceia, e está perguntando para você: quem que você tem que perdoar? Quem que você tem que aprender a conviver? Quantas pessoas que você tentou tirar da tua vida e até mesmo falou: não vou mais na igreja por causa daquela pessoa, vou mudar de escola por causa daquela pessoa, vou sair do serviço por causa daquela pessoa. Você não está entendendo que essa pessoa faz parte do teu crescimento. Essa pessoa, ela está gerando em você crescimento, amadurecimento. Ela está gerando em você dor, mas essa dor vai ser transformada em perdão. O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria dos heróis se não fossem os adversários? Como que você quer cantar vitória se não passar por adversidades, problemas, perdas, traições? Só pode cantar o hino da vitória aquele que consegue vencer o inimigo, não com armas, não dando troco, mas sim perdoando. Eu vou repetir.
Só pode vencer as maiores lutas quem perdoa. E quando você perdoar essas pessoas, elas vão sair da sua vida automaticamente. Talvez não saiam, talvez se tornem, e você vai falar, graças a Deus, porque foi através daquela pessoa que me humilhava, que zombava de mim, foi através dela que eu cresci, foi através dela que eu me dediquei mais ao Senhor, foi através dessa pessoa que eu cumpri o meu propósito. Hoje é uma noite de Santa Ceia, hoje é uma noite de perdão. Hoje a gente não vai malhar Judas, hoje a gente vai liberar perdão para Judas e falar obrigado, porque se não fosse Judas, eu não entenderia o meu propósito. Eu entendo, Senhor, que para crescer tem que doer. Eu entendo, Senhor, que para chegar num nível maior de espiritualidade, eu tenho que perdoar. Quem é o Judas da tua vida? Talvez você venha aqui, você sorri, você louva, mas quando você sai daqui, aquela pessoa está aqui, ó, parece nas tuas costas, teu pensamento, nas tuas difíceis noites mal dormidas. Não ore para Judas sair da tua vida. Faça como Jesus. Lute para que ele se arrependa. E se for possível, chegue no nível de falar, amigo. Porque você é amigo porque Jesus te fez amigo, ele te amou, ele te aceitou. Ele foi naquela cruz para derramar a última gota de sangue por amor a você. Então, depois desse culto, volte para sua escola, volte para sua casa e entenda que no grupo sempre vai ter Judas. E você não é melhor que ninguém para que não tenha Judas na tua vida. Repito, Judas pode não ser uma pessoa, pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma porta fechada. Mas Judas foi tudo com a permissão de Deus. Não ore para Judas sair da tua vida. Ore para que você possa entender que Judas faz parte do propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, essa é a noite que o Senhor escolheu. Essa é a noite que o Senhor escolheu para liberar perdão. Essa é a noite que o Senhor escolheu para que a gente entenda o propósito. A gente entenda o propósito de algumas pessoas que passaram pela nossa vida. Pessoas que estão na nossa vida. Quantas vezes nós oramos, Senhor, para pessoas saírem da nossa vida, mas a gente não entendia o propósito. Vão ter pessoas que vão estar perto da gente, que a gente não quer, mas elas são um meio que o Senhor usa para trabalhar em algumas áreas da nossa vida, principalmente a do perdão, a do amor. Nós estamos na Semana Santa, a Semana do Perdão, a Semana do Amor. De nada adianta
Muitos aí fazendo os seus votos, suas simpatias de não comer carne, mas estão com o coração magoados, não entendem o propósito. Mas nós entendemos que o Senhor permite que algumas pessoas entrem em nossa vida, e as que nos dão mais trabalho são as pessoas que estão nos formando o nosso caráter. As pessoas que mais nos desgastam são as pessoas que mais nos preparam, Senhor. As pessoas que mais nos ofendem são as pessoas que estão nos treinando para que a gente possa alcançar, ó Pai, a plenitude do amor e do perdão. As pessoas que a gente quer ver mais longe são as que o Senhor traz para mais perto de nós, para que a gente venha cumprir o propósito. Ensina essa igreja a amar e a perdoar. Ensina, Senhor, a não carregar esse fardo, esse peso, mas a gente lutar por Judas como o Senhor lutou, a ponto de fazer amigo, chamá-lo de amigo. E que a gente venha entender que a maior riqueza que nós temos é o Senhor nos ensinando a cada dia a sermos homens e mulheres para cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. Amando, perdoando e não culpando, querendo malhar o Judas porque nos ofendeu, porque pisou na bola com a gente, porque nos traiu. Não, mas agradecer, porque hoje, se eu sou um homem forte, é porque eu tive dores e venci dores. A diferença, Senhor, de um homem forte, ó Pai, é que ele tem cicatrizes, e essas cicatrizes são as marcas que ele venceu, que ele passou. Senhor, que nós possamos orar para as nossas cicatrizes, que nós conseguimos perdoar e amar, assim como o Senhor fez conosco. Ajude essa pessoa agora que está aqui nessa noite a amar, a perdoar, em nome de Jesus. Ajude essa pessoa, Senhor, ó Deus, a abrir, Senhor, o coração nessa noite, se entregar a Ti e dizer que tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Tudo é Teu, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Você pode entregar isso. Você pode entregar a sua vida hoje a Jesus. Talvez se você está machucado, talvez se você hoje está ferido, talvez se você hoje quer falar, pastor, eu entendi, eu quero me entregar, eu quero entregar a minha vida, eu quero pedir perdão hoje para as pessoas que me humilharam, que me ofenderam. Eu não consigo, mas eu sei que Jesus vai me dar força, porque eu não quero pular essa fase. Repito, talvez nessa fase, se você pular, é nessa fase que tem a chave para abrir as portas para você. Então, se você está assim essa noite e precisa de oração, eu quero que você fique de pé. Alguém vai aí orar com você. Você precisa desse perdão. Aleluia. Se você está assim, fique de pé. Vai alguém, vai um obreiro lá orar, vai um pastor orar por você. Em nome de Jesus. Você precisa de perdão, você precisa liberar perdão, você precisa entender que Judas assentou-se à mesa. Eu vou louvar, enquanto isso as pessoas vão orar. Filho de Deus sem encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá.
tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu.